Eu gostaria de falar nessa noite sobre erros fatais. Esses erros fatais são 6 erros sutis que podem destruir a nossa alma, destruir a nossa vida. Eu os cito nessa noite porque estes erros, preste bem atenção no que eu vou dizer. Muitas vezes, quem sabe até na maioria das vezes, nós só percebemos estes erros depois que os cometemos e eles já trouxeram consequências que prejudicaram a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional, a nossa vida familiar em algum aspecto. É interessante perceber que muitos de nós, e eu me coloco e eu me incluo dentro desta fala, muitas vezes somos orgulhosos e não conseguimos perceber estes erros enquanto estamos cometendo. Infelizmente, são poucos os sábios, e eu reconheço a minha falta de sabedoria muitas vezes nesse campo, que percebe que está cometendo erro e o corrige. Como eu disse, me perdoe a redundância, mas é para que nós partamos de um princípio, como nós precisamos disso, melhorar a nossa percepção de erro, para que nós não somente percebamos eles, quando eles já nos trouxeram uma consequência danosa, tóxica e nociva. Quero que você nessa noite se dispa de todo o orgulho, peço que eu consiga também fazê-lo, para que nós juntos possamos ser humildes e cumprir a palavra de Provérbios 11, versículo 2, que diz: quando chega o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria habita com os humildes. Que eu e você sejamos humildes nesta noite para reconhecer estes erros. E se nós estamos inclusos nesses 6 erros sutis, se nós nos vemos cometendo esses erros, se você perceber que está cometendo este erro, lute com a tentação de ficar olhando para o teu irmão, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho, para o teu pastor, para o teu líder. Lute com a tentação de dizer o seguinte: essa palavra, este erro é o fulano que está cometendo. Eu quero te confrontar, se essa é a palavra, eu quero te provocar, é a palavra, a fazer com que você olhe para si e pergunte para o Espírito Santo, não para o teu orgulho, não para as pessoas: estou eu cometendo algum desses 6 erros? Estes 6 erros sutis têm destruído muitas famílias, têm neutralizado muitos ministérios, têm impedido que muitas pessoas alcancem sucesso nas suas vidas, e por causa dos seus sucessos em outras áreas transitórias, humanas, estão anestesiados, crendo que talvez estejam prosperando, mas se esquecem que a verdadeira prosperidade envolve muito mais além do que bens materiais e uma vida confortável. A prosperidade, a verdadeira prosperidade, inclui o você ter na tua vida uma vida de direção plena do Espírito Santo. E eu te desafio nessa noite a conhecer estes erros, e se você se encontrar dentro desses erros fatais, sutis, imperceptíveis às vezes, você possa se arrepender e mudar a sua vida. Amém? Qual que é o primeiro erro fatal e sutil que está na nossa vida? Olha só aí no telão, olha você que está em casa aí. É a inversão de prioridades. Este erro está muito presente nos nossos dias, irmãos. Inverter as prioridades. Tem uma frase do C.S. Lewis que está aí no telão, no rodapé, para você guardar no seu coração, e essa frase ela expressa um pouquinho do que eu estou dizendo. Essa frase diz o seguinte: focalize no que é prioridade, e o que é secundário virá naturalmente. Agora, focalize no que é secundário, e você perderá ambos
tanto o que é prioridade quanto o que é secundário. É engraçado como muitas vezes você e eu não percebemos isso, e a gente coloca o carro na frente dos bois, inverte. Olha só o que nos diz a palavra, preste atenção que o apóstolo Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 para os Coríntios. Coríntios era uma igreja muito problemática. Dentre as 4 cartas que Paulo escreveu para Coríntios, apenas 2 estão na Bíblia, 1 Coríntios, certo? E 2 Coríntios, que seria a terceira carta. Se perdeu uma carta entre essas 2, e Paulo, ao expressar os seus sentimentos em relação àquela igreja, ele vai perceber que aquela igreja está tendo alguns problemas, que não vem ao caso agora, mas são inúmeros os problemas: divisões, fofocas, problemas de imoralidade sexual, religiosidade, partidarismo. E aí então, dentre os muitos conselhos que Paulo dá para aquela igreja, ele vem e surge com essa fala dizendo o seguinte: olha, assim, queridos, fixemos os olhos não naquilo que se vê. Preste atenção, isso é forte. Fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. É transitório, mas o que não se vê é eterno. A prova está em você. A sua alma, você não a vê, ela é eterna. O fim dela é inferno ou céu, mas ela é eterna. Ou você passa a eternidade sofrendo, com choro e ranger de dentes, como diz a palavra para aqueles que não estão em Cristo, ou você passa uma eternidade no gozo, na presença do Senhor, mas é eterno, mas você não vê. Agora o seu corpo, este corpo que está aí, ele é mortal e passageiro, ele é transitório. E daí, deste princípio, parte todas as coisas. Tudo que você está ao seu redor, as suas conquistas materiais. Pastor, o senhor está dizendo que eu devo desdenhar dessas coisas? Não é este o foco. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: fixe os teus olhos no que é eterno. E este erro tem acabado com a vida de muitas pessoas, porque muitas pessoas estão acreditando que as suas vidas se resumem aos negócios que elas estão tendo, aos projetos pessoais que elas estão tendo, aos matrimônios, às conquistas financeiras. Todas essas coisas são importantes e fazem parte das nossas vidas, mas elas não são o nosso Deus. Não são elas que devem determinar a nossa marcha. E muitas vezes você e eu, nós nos pegamos conduzidos mais por estas coisas, gastamos energia, foco total nessas coisas. E aí, quando a gente compara com o que é eterno, a sua vida espiritual, a sua vida de oração, irmãos, isso já está virando jargão. Você sabe disso, eu sei que é redundante, eu sei que muitos pastores, nosso pastor Arlindo principalmente, tem falado da necessidade de termos uma vida de intimidade mais profunda com Deus. E eu quero te perguntar, como está a sua vida de oração, a sua vida de intimidade? Falávamos essa tarde na casa de uma família em que eu tive o privilégio de estar almoçando, exatamente sobre isso, sobre que a nossa fé, ela está baseada no nosso relacionamento com Deus, ao ponto de que se alguém chegar para nós e supostamente provar que Jesus não ressuscitou, isso não é possível, mas supostamente nos enganar, nós possamos dizer o seguinte: olha, a minha fé está no meu relacionamento com Ele. Eu creio em Jesus não porque me contaram lá na igreja que Jesus é o Senhor, é porque Ele fala para mim todos os dias que Ele é o Senhor da minha vida, e eu tenho uma relação com Ele. O que eu quero te induzir, no bom sentido dessa palavra, é a olhar para a tua espiritualidade. E eu pergunto: como que você está na sua vida de oração, de leitura da palavra? Você louva o Senhor no seu quarto, o lugar secreto? O Senhor tem sido o teu prazer? Talvez os grandes problemas que você e eu estamos enfrentando se dá pelo fato de a gente não estar
olhando para o que é eterno, e sim para o que é transitório. Pense nisso. Segundo erro sutil que eu e você podemos estar cometendo é amar sem ações e também agir sem amar. Olha só que coisa interessante. São duas situações que podem estar acontecendo comigo, com você. Eu posso amar, aliás, me enganar que estou amando e não ter ações, e eu posso agir com ações que pareçam que eu estou amando, mas não amo de fato. E os dois textos que eu separei para meditarmos em relação a essas duas verdades, o primeiro deles é 1 João 3,18, como está aí no telão, que diz o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Eu quero te perguntar algo. Você tem manifestado o amor de Deus na vida das pessoas? Quando você diz que ama a Deus, quando você diz que ama a si mesmo, como ama o próximo como a si mesmo, esta declaração, esse discurso, ele é manifestado nas tuas ações? Se nota esse amor nas suas atitudes? O contraponto disso está em Isaías 29, versículo 13, texto inclusive citado por Jesus, que diz o seguinte: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Dois extremos. O apóstolo João nos dizendo que nós precisamos amar com ações, e Isaías dizendo que muitas vezes a gente tem ações de amor em relação a Deus, mas o nosso coração está longe de Deus. Nós nos lembramos de um texto muito falado na Bíblia, que diz que a fé sem obras, ela é morta. Como estaria você e eu nesse momento? Em que extremo você está? Dizendo que ama a Deus, mas não manifestando esse amor nas suas obras? Ou tendo obras externas, mas o seu coração, a motivação é outra? Como que está isso? Qual é o balanço que você tem dessas coisas? Como você se apresentaria diante de Deus se você fosse questionado pelo Espírito Santo? Como eu estou me apresentando agora diante de Deus? Quero te estimular a sair daqui nessa noite amando a Deus com ações, e que as ações que você já tem, que manifestam esse amor, sejam motivadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Terceiro erro sutil que eu e você podemos estar fazendo, já citei até o texto, um deles: a fé sem obras e um discurso sem prática. Tiago 2, versículo 26 diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras, ela é morta. E o outro texto, Eclesiastes capítulo 5, versículo 3: das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Você entende a diferença? Ou a gente diz que tem fé, mas não tem obras, matando assim a nossa fé, ou a gente fala demais e não faz nada. Já viu aquelas pessoas que, seja na igreja ou seja na sua casa, no seu trabalho, que só sabem apontar as falhas, mas elas mesmas não fazem nada? Cuidado, porque a gente sempre olha para as pessoas, mas nós nos esquecemos que talvez nós estamos fazendo isso também. Talvez nós somos muito rápidos para criticar, e quando a gente olha, a gente não está fazendo nada. É importante, porque este erro, ele é tão sutil. Irmãos, isso é tão sutil, quando a gente menos espera, a gente já está fazendo isso, criticando, falando, e nós mesmos não estamos fazendo absolutamente nada. Quarto
erro. Preste atenção, esse aqui é bem presente nos dias de hoje. Nossa, como isso está muito presente nos dias de hoje, principalmente na era das redes sociais. Legitimar os nossos erros. Sabe o que é isso? Deixar os nossos erros com cara de que está certo. Maquiar. E aqui eu vou ser direto, tá? Desculpa, vai doer pra caramba, mas eu tenho que falar. Namoros com transa, com sexo. Não, Deus conhece o meu coração. Deus sabe que eu sou homem e não resisto. Roubar, mentir, mentirinha, né? Falar mal das pessoas. Pegar coisas que você acha que porque todo mundo não está fazendo e você está fazendo, você dá uma maquiada e deixa mais espiritual. Olha só o que diz o texto de Isaías 5, versículos 20 e 21. Ai daqueles que chamam o mal de bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Gente, tem muita gente assim nos dias de hoje. Muita gente maquiando o erro. Eu posso. Deus conhece. Essa é uma frase que tem levado muita gente para o inferno, né? Deus sabe do meu coração, Ele conhece. Então eu posso continuar a minha vida sem busca por santidade. Irmãos, Deus sim conhece o teu coração. Deus é misericordioso, Deus perdoa, Deus é Deus de amor, quando há arrependimento, amém? Existe uma briga hoje moral, porque a gente não pode mais criticar nada, né? Se a gente fala de alguma coisa que a Bíblia está dizendo que é pecado, qual que é o primeiro texto que as pessoas que querem maquiar os seus erros falam? Não julgueis para não ser julgados. Já viram isso? A gente não pode mais falar. Se a gente fala, a gente está julgando. Mas o texto, ninguém lê o texto, né? O texto diz o seguinte: tire primeiro a trave que está no teu olho, para você tirar o cisco do seu irmão. Aí você poderá então falar. Então, meus irmãos, o outro extremo também é válido. Deus é misericordioso, não duvido. Deus é cheio de graça, com certeza. Deus perdoa qualquer pecado. Pastor, qualquer pecado Deus perdoa, mas sob a condição do arrependimento. Agora, aquela conversa de que Deus conhece o meu coração e Ele sabe que eu não consigo e Ele vai me aceitar desse jeito, peraí, não fantasia não, irmão, não se iluda não. Esse é um erro muito sutil nos dias de hoje. Talvez você e eu possamos estar caindo nesse erro. Eu posso tranquilamente cometer essas falhas, porque Deus é misericordioso e Ele vai me perdoar. Sim, Ele vai te perdoar, sob arrependimento. Caso contrário, não tem conversa. Quinto erro sutil: desonra e insubordinação. 2 Timóteo 4,3 diz o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Sabe o que é isso? Não gostei mais dessa fala não. O Robson me exortou ali, falou um negócio que Deus não gosta. Quer saber de uma coisa? Eu vou procurar outro caminho. Vou procurar outro cara que fala algo que eu gosto. Agora nós estamos vivendo a era dos pregadores que levantam o seu moral, né? Você é o centro da vontade de Deus. Deus morre de amor por você. Ele fica lá implorando para você: me ame, me adore,
que eu não consigo viver sem você, Márcio Masqueto. Deus está lá implorando todo dia, Márcio, batendo na porta do coração, vem falar comigo, filho, eu te amo, meu amor. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Eu não estou falando que de vez em quando a gente não deve pregar palavras motivacionais. Sim, concordo que tem que ter esse tipo de mensagem, porque ela é real, ela é legítima. Mas nós precisamos também entender que existem palavras de exortação que nos levam a buscar um conhecimento mais profundo das nossas atitudes, em que nós olhamos para os nossos atos e tomamos vergonha na cara, irmãos, e comecemos a nos polir, comecemos a entender que não dá para aceitar mais ensinos, ciúmes, divisões, amargura, falta de perdão. A igreja está se perdendo em meio a um marado de filosofias, e a gente já não consegue mais aceitar as coisas, a gente já não consegue, uma hora a gente se vê brigando. O pastor Alito pregou recentemente uma palavra poderosa, dizendo que uma das estratégias dos nossos dias, que Satanás está fazendo, é não cumprir, a lutar contra a oração que Jesus fez em João 17. Ali Jesus orou o seguinte: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia. Olha só, para que o mundo creia que tu me enviaste, façam deles um. Vocês não estão percebendo, igreja? Abre os olhos. A gente está discutindo se é o PT, se é o Bolsonaro. A gente está discutindo, perdendo amizade por causa dessas coisas. A gente está perdendo se pode ter kit gay nas escolas ou não, e a gente está brigando entre nós. A gente está brigando entre nós. Vocês não estão percebendo, igreja de Cristo, que isso é uma estratégia diabólica para nos dividir? E quando há divisão em nós, o mundo não crê. A desonra, a insubordinação a Deus começa comigo. Eu estou falando para mim. Essa palavra não é como de alguém que está tirando o corpo de fora e falando: toma, é para você esse jugo. Não, eu estou trazendo para mim, para nós. Até quando nós vamos dar tiro no nosso próprio pé? Até quando nós vamos ficar discutindo coisas que são transitórias, irmãos? Meu Deus, a gente está discutindo por coisas transitórias, e isso nos faz insubordinados, desonrosos. Desonramos nossos pais, nossos líderes, nossas mães. Chegou a hora da gente ser um. Olha, Cris, eu não concordo com você nessa sua posição política, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Política é do mundo, está no mundo e é transitório. Agora, o que está em nós, Cris, é eterno, não é transitório, é para sempre. Então vai prevalecer a minha fé e a tua fé, amém? Ah, mas eu não concordo, eu acho que precisa ter leis. Também concordo, irmãos, inclusão precisa ter. Mas uma coisa é a minha fé, outra coisa é o transitório, é o passageiro. E aí, quando eu não concordo com a pastora Sandra, eu a excluo. Gente, a gente se exclui, a gente se bloqueia. A gente se bloqueia no WhatsApp. Magoei, não quero mais falar. Faz biquinho, né? Estou chateado. Falou mal do meu candidato, falou mal do fulano. Transitório. O que é transitório? Aquilo que se vê. Repito,
e o que é eterno, aquilo que não se vê. Eu não quero perder a minha fé, eu não quero colocar em risco a minha comunhão com Deus, te excluindo da minha vida. Chegou a hora de sermos um, amém, igreja? Cuidado com este erro. Sexto erro sutil: egoísmo ou egocentrismo. Olha só o que diz 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Saiba disso, nos últimos dias, agora, tá? Agora, últimos dias, atualizado, notícia fresquinha, foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas é agora, é para agora, está valendo agora, porque é evidente isso. Nos últimos dias, hoje, sobrevirão tempos terríveis. Os tempos serão os bons, irmãos? São tempos terríveis. Por que são terríveis? Paulo, fala para nós, por que você falou para Timóteo que no final dos tempos, que agora que somos nós aqui, nós estamos neles, são tempos terríveis? Os homens serão egoístas. Por que é terrível? Porque os homens serão egoístas. Ah, é, Paulo? E que mais, Paulo? Eles serão avarentos, foco só no material. Eles serão avarentos. Que mais, Paulo? Serão presunçosos. Presunçoso aquele rapaz ali, né? E por consequência eles serão arrogantes, autossuficientes. Eu não preciso de você, vou me isolar. Serão blasfemos. Que mais, Paulo? Desobediente aos pais. Não, imagina, Paulo, hoje em dia isso não acontece não. Os filhos são educadinhos. Tem leis agora, Paulo, a gente não pode mais dar palmadinha. Então os filhos não são mais desobedientes. Ingratos. Nossa, gente, como que falta gratidão, né? Como que falta gratidão. Está respirando. Vou fazer uma pergunta verdadeira, não é uma pergunta retórica. Pode me responder. Alguém que está aqui nessa noite, nesse santuário, está passando fome? Se estiver passando fome, fala comigo e com uma parte de gente que eu sei que pode contar, que a gente vai resolver seu problema. O Márcio, tem certeza, né, Márcio? O Robson, o André, não é? A gente vai dar um jeito, não vai ou não vai? Tem alguém aqui passando fome? Fala comigo no final do culto. Você está passando fome? Se tem alguém aqui passando fome, a gente não vai ficar de braço cruzado não, porque eu sei que não tem. A gente precisa ser grato, sim ou não? Por comer, por vestir, por respirar esse ar. Que mais está dizendo o texto? Sem amor pela família. Não está acontecendo isso. Sem amor pela família. Irreconciliáveis. Sabe o que é isso? Olha, maquiando o erro de novo, ó. Eu perdoo, mas quero que vá para o inferno. Eu perdoo, mas que sofra pelo que fez comigo. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres, transitório de novo, do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade. Olha aí de novo, maquiando, né, o erro, né? Maquiando o erro, mas negando o seu poder. Afastam-se também destes. O Landson, um grande teólogo batista, diz o seguinte: que o alicerce do pecado, a fundação, o fundamento, os construtores sabem do que eu estou falando, aonde todos os atos pecaminosos se estabelecem, está no egoísmo. O alicerce do pecado é o egoísmo. Irmãos e irmãs, queria concluir nessa noite dizendo que estes 6 erros são letais e destroem a nossa vida em todos os seus aspectos.
Mas o mais prejudicial é que estes erros destroem por completo o nosso relacionamento com Deus e também o nosso relacionamento uns com os outros. Nós aprendemos nessa noite, olha só, que nós não devemos inverter as prioridades. Nós precisamos amar sem ações e amar e nem agir sem amor. Precisamos ter fé. Não podemos ter fé sem obras e discurso sem prática. Nós não podemos legitimar os nossos erros. Nós não podemos desonrar e sermos insubordinados. E nós não podemos ser egoístas e idólatras e idolatrar o nosso ego. Para que isso aconteça, nós precisamos clamar a Deus, olhar para Deus e ser guiado por Ele. Queria que agora você tivesse um momento entre você e Deus. Por um instante, incline o teu rosto, abaixe sua face, feche os teus olhos e pergunte-se se você está incluso dentro de algum desses erros. Se você se viu cometendo alguns desses erros sutis. Se você se percebe ou se percebeu em algum momento assim. Diz aí para o Espírito Santo se você tem feito de verdade a diferença e buscado o que é eterno e não o que é transitório.